Henry Ford foi quem inventou o motor a combustão interna. Ou quem inventou o carro, certo? Será? Essa é daquelas frases que muita gente repete por aí. E que, de tanto ouvir, a gente acaba aceitando como verdade. Mas, quando a gente começa a puxar esse fio, descobre que a história é bem diferente do que parece. E o mais interessante, talvez ela seja até mais impressionante do que a versão que virou famosinha por aí. Olá, eu sou o Rafael, esse é o Papo de Nerd, e aqui eu compartilho com vocês as ideias e questões que aparecem na minha cabeça, e já trago também as respostas que encontrei para elas. Fica até o final do vídeo que você vai entender o que foi que o Henry Ford realmente fez para se tornar tão famoso e tão lembrado. E se você curte esse tipo de conteúdo que mistura história, tecnologia e umas boas reflexões, já aproveita e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a fortalecer o projeto e garante que você continue recebendo vídeos que provocam, informam e fazem pensar. A história que eu ouvi, e talvez você também, é que o Ford inventou o motor, ou até o carro. Dizem até que ele trabalhava escondido na garagem, que a galera achava ele meio doido, e que um dia ele apareceu andando em cima de um veículo que ele mesmo construiu. Mas será que isso é mesmo verdade? Ou é só mais um daqueles mitos que a gente ouve por aí e nunca questiona? Aliás, quantas histórias você conhece que são passadas como verdades absolutas, mas que ninguém checa? Na escola, nos jornais, nas redes sociais, a verdade costuma perder feio para as histórias bem contadas. E no caso do Ford, foi exatamente isso que aconteceu. A história virou mito, o mito virou fama, e a fama virou verdade. Vamos lá. O motor, a combustão interna de 4 tempos, que é a base dos motores modernos, foi criado por Nikolaus Otto em 1876. Já o primeiro carro com motor a combustão foi feito por Carl Benz em 1885. Sim, o Benz do Mercedes-Benz. Ele criou um triciclo motorizado movido a gasolina, que é considerado o primeiro automóvel funcional da história. Inclusive, quem provou que aquilo funcionava de verdade foi a esposa dele, Bertha Benz, que fez a primeira viagem longa de carro do mundo. Ford não foi o inventor, mas foi um gênio da produção. Em 1908, ele lançou o modelo T, um carro simples, resistente e acessível. E em 1913, ele criou a famosa linha de montagem moderna, que reduziu drasticamente o tempo de produção, de 12 horas para 1h30. Isso fez o preço cair e o carro se tornar acessível para muita gente. O resultado? O carro deixou de ser um artigo de luxo e virou um item do dia a dia. A sacada do Ford foi perceber que, mais do que criar algo novo, ele precisava fazer aquilo chegar nas mãos de todo mundo. Ele não queria um carro para elite, para desfile ou para colecionador. Ele queria um carro que qualquer trabalhador americano pudesse comprar. E para isso, ele teve que reinventar o jeito de fabricar. Imagina reduzir em 90% o tempo de produção de um carro. Isso é coisa de quem não só pensa diferente, mas executa diferente. Isso tudo aconteceu durante a Segunda Revolução Industrial, quando novas formas de energia, como eletricidade e petróleo, começaram a transformar a sociedade. Se a primeira revolução industrial teve a máquina a vapor, a segunda teve o motor a combustão, o telégrafo, a eletricidade e o Ford. Ele ajudou a mudar não só a forma como a gente se locomove, mas o próprio jeito de produzir bens em larga escala. A linha de montagem do Ford virou modelo para fábricas do mundo todo. De montadoras a fábricas de móveis, o conceito se espalhou. O que antes era feito por um único artesão, agora era dividido em pequenas tarefas, com cada trabalhador responsável por uma etapa específica.
Isso trouxe agilidade, barateou o custo e gerou empregos, embora também tenha criado debate sobre a mecanização do trabalho e a alienação nas fábricas. Mas uma coisa é certa: o impacto foi gigante. No fim das contas, olha só que curioso. Otto criou o motor Benz, inventou o carro. Mas quem entrou para a história mesmo foi o Ford, porque ele soube mostrar, produzir, popularizar. Fica aí a lição: nem sempre quem inventa é quem leva o crédito. Às vezes, o que faz a diferença é o jeito de fazer, de apresentar, de colocar no mundo. E nisso, o Ford foi gênio. Se hoje qualquer pessoa pode ter um carro sem ser rica, é porque um dia ele teve essa visão. E olha só como isso se repete até hoje. Quantas vezes a gente vê uma ideia incrível sendo esquecida, enquanto outra, bem mais simples, explode? A diferença está na entrega, na forma de mostrar, de comunicar, de tornar aquilo acessível. Ford não reinventou a roda, mas organizou tudo ao redor dela. E no final, o nome dele virou sinônimo de carro. Sabe aquele ditado: quem não é visto não é lembrado? Pois é, Ford foi visto, lembrado e copiado. E isso serve pra gente também. Nem sempre você precisa criar algo totalmente novo. Às vezes, só de melhorar o que já existe, de facilitar, de trazer para o dia a dia das pessoas, você já está fazendo história. Foi isso que o Ford fez, e por isso ele é lembrado até hoje. E se esse vídeo te fez pensar em algo novo, deixa aqui nos comentários. Ou melhor, deixa aquela dúvida que você sempre teve, mas nunca viu ninguém explicar direito. Vai que ela vira o próximo vídeo, né? Esse canal é para quem é curioso de verdade, então bora construir ele juntos. Se curtiu o vídeo, se inscreve aqui no canal Papo de Nerd, que aqui a gente não traz qualquer curiosidade, só aquelas que realmente fazem a gente pensar. Valeu e até o próximo vídeo!